Olha que linda, Marisa. Eu tô Hoje é o dia dela. Parabéns. Como, Marisa, um abraço. Não tem como. Aí sim. Você sabe que hoje é um dia especial? É muito especial. Você sabe que dia é? É o nosso dia. Que dia é hoje? Dia 20 de março. 20 de março. Mas você sabe que dia é hoje? Eu acho que esse dia inventaram por causa de mim. Não tem outra razão de ser. Hoje é o dia da felicidade. Sério? Sério? Nossa. Eu fiquei mais feliz ao saber disso. Isso. Profundo, né? Dia da felicidade. Olha quantas conexões a gente vai fazendo, né? Dia 8 de março, Dia das Mulheres, dia de um monte de comemorações. Dia da felicidade. E agora dia 20 de março, Dia da Felicidade. Você sabe que tem um país chamado País de Botão, que existe o Ministério da Felicidade? É outro nível, né? Você imagina a qualidade de vida, morar em um local onde a felicidade é uma prática? É uma prioridade. É uma prioridade? Ah, meu Deus, eu acho que eu quero morar nesse lugar. Eu tenho a cara da Onde fica? felicidade. Na África? Na África. Vou consultar direitinho, mas existe esse lugar. Um país onde a felicidade é uma prática, é uma prioridade. Tá bom? Feliz dia da felicidade. Feliz dia da felicidade para nós. Vamos lá, Marisa, vamos falar de comunicação? Nossa Senhora, é o meu assunto preferido, parece, ultimamente. Olha, aquela palestra de ontem foi Você gostou, filha? incrível, né? Quando você tirou daquela caixinha de ferramentas da PNL, né? Aquela série de coisas, de ferramentas que são imprescindíveis. Você gostou da dele? comunicação na venda, né? Para aqueles corretores de imóveis. E você sabe que corretor de imóveis, corretor como um todo, né? É uma categoria que tem muita carência, né? Por aprendizagem, por desenvolvimento. Percebo que eles gostam. Você sabe qual é a principal característica, Fabiana, que faz essa classe, sem te merecer nenhuma, pelo amor de Deus? Eu sempre falo que se é uma equipe, uma classe, uma profissão que eu realmente, até porque eu me considero comercial, é como eu falei ontem, né, na palestra, todo mundo é comercial, todo mundo vende o tempo todo, né? Mas por que essa é uma classe, é uma profissão, é uma categoria que merece uma atenção na parte de treinamento e desenvolvimento? Porque isso é cultural, tá? Infelizmente, eles acham que quando eles não têm serventia em nenhuma área, que eles não conseguiram atuar, se projetar em nenhuma profissão, eles vão fazer o quê? Ser vendedores. E aí eles não se preocupam em criar uma habilidade. Eles vendem qualquer produto. O que tiver mais facilidade, aí eles saem vendendo. Então essa é uma característica, isso é muito comum. Infelizmente, é uma pena dizer isso, mas não existe assim uma especialização, uma formação específica onde extraia todo o conteúdo para falar, eu sou um vendedor. E a maioria tem vergonha até de falar. Tem uma quantidade aí que sente constrangimento em dizer que é vendedor. E eu querendo tanto ser vendedora. Eu atuo com muito orgulho há muito tempo na área comercial. Eu defendo, né, essa bandeira. Treino equipe de venda, gosto muito, já tive equipe que foi campeã de venda. Eu tenho um parceiro que está aqui presente, inclusive do meu lado, tenho muito orgulho em falar que a nossa equipe chegou a fazer mais de 20 milhões para uma empresa pública ou privada, hein, meu amigo? Privada, né? Uma empresa privada, mas tem uma parceria com uma empresa pública. E a gente conseguiu fazer assim um excelente resultado, usando técnica, recursos e ferramentas. Eu não tenho o menor constrangimento de falar. Eu usei na minha equipe, uso sempre, funciona e dá resultado. Então, Marisa, mas e aí? Você acredita que todo mundo pode ser um vendedor? Vou te perguntar por quê. Em uma das empresas por onde eu passei, eu tinha um diretor que ele foi minha inspiração, né? E aí é até hoje. Tudo certo aí, Caio? Desculpa. Pode continuar. É que tem bateria fraca ali, tá? Eu tirei. Tirou o quê? O quadrado da bateria fraca. Tá, mas liga aí
Desculpa, tá sabendo? Não tem problema que a gente A faz. gente, eu repito, vamos lá. Aí você repete. Pode falar, tá normal. Então, eu queria entender de você, né, que é uma especialista em comunicação, se você acredita que todos nós podemos ser vendedores. Por quê? Em uma das empresas por onde eu passei, eu tive um líder, um diretor que eu me orgulho muito e que me inspirou muito, que ele era um vendedor nato. E a gente sabe que assim como existem líderes natos, existem vendedores natos, né? Que tem aquele potencial, que tem aquele talento por natureza. Né? E aí eu falava para ele assim, puxa, eu não vendo nem revistinha de Avon. E eu não vendia mesmo isso, porque eu comprei, uma vez eu me associei à Avon para me tornar revendedora, e só eu comprava da minha revistinha. Com desconto. Ai, que vexame. Né? Ai, prejuízo. E eu falava assim, gente, eu não vendo nada, não adianta, não coloca nada para eu vender porque eu não sou vendedora. E aí esse diretor virou para mim e falou assim, Fabiane, todo mundo pode ser vendedora. Você é vendedora. Você está aqui porque você vendeu o seu currículo para mim. Você vendeu as suas competências, senão eu não tinha te contratado. Quando ele me falou aquilo, me despertou algo assim que eu, puxa, será? Isso foi muito antes de eu empreender, muito tempo antes de eu empreender, nem pensava em empreender ainda naquela época. No entanto, desenvolver a comunicação assertiva para vendas sempre foi um gap que é uma melhoria contínua minha pro resto da vida. Né? E você, o que você me diz? Você acredita que todo mundo pode ser um vendedor? Eu vou te responder com a propriedade, com a mesma resposta que você me deu naquela pergunta. Todo mundo pode ser vendedor? Sim, todo mundo pode ser vendedor. Não, todo mundo já é vendedor. O fato é que quando você lida com venda, você trabalha outras questões, principalmente a exposição. Nem todo mundo gosta de se expor. Se expor é ter que falar em público, envolve outras habilidades. Tem que falar em público, tem que saber se expressar. Tem gente que nem se preocupa. Vende de qualquer jeito, com conteúdo, sem conteúdo, com informação, sem informação. Mas é lógico, quanto mais você tiver uma boa dicção, uma boa comunicação, uma boa interpretação e domínio do seu produto, você tem mais êxito. Mas tem a ver também com aquilo que você falou, tem que gostar. Tem que gostar. Se você gosta, você tem condições de vender qualquer produto. É lógico, você vai escolher um produto que tem mais afinidade com você, né? Mas por ter essa questão de envolver outras habilidades que são ter que se expor, ter uma boa dicção, ter uma boa empatia, é tudo treino, né? Mas qualquer um pode ser vendedor? Sim, eu afirmo. E eu treino qualquer um, tá? Se quiser pode me chamar, que eu tenho condições de treinar e capacitar para ser um bom vendedor. Ai, que maravilha isso. Ó, já me dá mais luz no fim do túnel. Porque eu falo, eu vendo aquilo que eu domino. Então eu vendo o meu serviço porque eu domino o meu serviço, eu sei o que eu estou vendendo e eu sei argumentar, né, com o meu cliente de que ele precisa daquilo. Mas se você chegar para mim com uma pipoqueira e falar, vende aquilo ali no farol, não sei se eu vou vender, mas eu também tenho a necessidade, né? Tem a tal da necessidade. Sim. A necessidade faz a gente se transformar naquilo que a gente nem imagina. Verdade, a necessidade, ela grita, ela chama alto, mas se você adequar a venda junto de um produto, de algo que você tem domínio, fica muito mais fácil. Mas diante de uma necessidade, você vai dominar, estudar o produto. Eu já fui chamada para quantos empreendimentos para vender e eu não conhecia nada. Ok, eu fiquei uma semana, 2 estudando o projeto, analisando, visitando o local até me adaptar a entender. Isso leva um tempo até dominar todo o conteúdo referente àquele produto, mas depois que você dominou, pronto, aí não tem problema nenhum. Aí vem a questão sua, né? O seu traquejo, o seu domínio, a sua habilidade, o seu argumento de venda. Quanto mais você treinar isso, mais facilidade você tem. Mas todo mundo pode ser. Ótimo. E aí a gente sabe então que a comunicação ela é ótima e é essencial para a área de vendas, né? Mas onde mais que a comunicação é essencial? Onde que muitas vezes as pessoas, né, não se
ligam de que, puxa, eu precisava desenvolver mais a minha comunicação para eu ter um melhor resultado. Então, dá alguns exemplos para mim de onde mais, que áreas você acredita que a comunicação seja essencial? Em tudo? Posso te dizer que em tudo? Tudo, né? A comunicação você usa em tudo. Quanto mais você tiver habilidade, desenvoltura, você vai conseguir se sobressair em qualquer área da tua vida. Mas, quer ver um profissional que precisa muito? O gestor da empresa, né? Ele precisa ter essa habilidade para poder chegar no seu liderado, no seu funcionário, né? Ele usa muito, precisa dessa ferramenta. Eu, na minha experiência, posso falar que eu já atendi muito gerente, já fui na empresa de donos empresários, que eles não tinham domínio, não tinham um argumento adequado. E ok, tudo bem, ele estava ali confortável na posição dele de dono da empresa, mas ele não tinha essa habilidade. Então, assim, se você começar a entender que em qualquer área você usa, mas tem momento específico da sua vida que ela grita, é muito mais forte, você percebe, né? Você imagina, você está numa sala com vários funcionários e você não conseguir se expressar? Isso é muito constrangedor. Eu vivi isso, eu tenho experiência de sobra para te falar que eu tive donos de empresas que, assim, envolvidos na timidez, e que timidez não tem nada a ver. Eu falo para as pessoas que eu sou tímida, ninguém acredita, e eu não sei porquê. E talvez o meu jeito de falar muito é justamente por esconder a timidez, mas eu tenho um pouquinho de timidez. Marisa, me conta um pouquinho, como que a gente desenvolve comunicação? Porque imagino que não seja num curso de 2 dias. Pode ser até pegar técnicas e tal, num curso de 2 dias, mas você não vai sair de lá falando e se comunicando assertivamente, né, e conseguindo inspirar e conquistar as pessoas. Como que a gente desenvolve comunicação? Fabiane, tem tanto recurso, né? Principalmente o gratuito que a gente pode fazer, né? A preocupação das pessoas hoje em dia é assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer um curso, eu não tenho nem dinheiro, meu Deus do céu. Na internet tem tanta coisa gratuita à disposição para a gente escolher o que quer fazer, né? Eu acho que leitura ajuda em tudo. Quando a gente lê muito, você abre um universo na vida da gente, né? A leitura, eu acho que é o principal caminho. Ler em voz alta. Isso é uma prática tão bacana, tão interessante, que se as pessoas fizessem mais. Falar na frente do espelho, outros exercícios. Paga quanto para falar na frente do espelho? Olha que legal, né? Você ainda vai ficar se vendo, vai ficar se analisando e percebendo o que pode melhorar. Falar na frente do espelho, ler em voz alta, eu acho que exercícios maravilhosos. É lógico que eu uso e falo muito da PNL, que é uma ferramenta, é uma prática que eu levei para a minha vida, eu trouxe para a minha vida, eu uso sempre e tenho resultado. Ela tem várias ferramentas, a própria ferramenta do rapport, que ontem eu falei muito na palestra, você ouviu, né? Que ela assim, ó, é como um passe de mágica, porque o lado neurológico, né? Você tem alguns exercícios que tem a ver com química, com ciência, não tem a ver só com prática, que quando você começa a fazer, o teu próprio organismo entende que você está fazendo aquilo e ele vai trazendo o teu movimento e aquilo sai como um passe de mágica. Essa é a técnica do rapport, quando você começa a praticar. Se você começar a marcar roda de conversa informal com um amigo, para treinar o seu argumento, mas para isso você tem que ler, tem que estudar, né? Tem que entender o que você está falando, né? Leia tudo. Vai lá no site, leia blog, leia... sabe, as pessoas estão muito acostumadas em olhar o Instagram e ver só as figuras, né? Vai descendo, vai olhando, não se preocupe em ler. Eu sou filósofa, com muito orgulho. Ó, eu tenho até agora, como é que é? Um selo. Eu vou muito no meu Instagram, quem visita o meu Instagram percebe que eu tenho muito texto. Eu gosto de escrever, eu gosto de texto, eu tenho essa habilidade, tenho essa facilidade, porque eu pratiquei isso ao longo, né, da minha história acadêmica. A minha vida acadêmica veio muito de formação de leitura. A gente veio de um tempo, Fabiane, eu posso afirmar que eu venho de um tempo onde não existia pesquisa no Google. Você tinha que ir na biblioteca. Você tinha que ir lá pesquisar, pegar aquela pilha de livro. E da onde vem isso? Muito estudo, muita meta, muito foco.
E se desafiar, né? Se desafiar, querer Porque, muito, né? Quando você quer muito aquilo, você se desafia. Subir em público, né, ou aparecer, né, na frente de uma palestra, de conduzir um treinamento, de conduzir, de ir até um cliente pessoalmente, conduzir uma reunião, porque é a prática que leva à perfeição, né? Exatamente. A prática leva à excelência. Eu fico pensando e lembrando de algumas palestras, alguns eventos que eu fiz que tinha sala aí com 150 a 200 pessoas. É algo confortável ir lá na frente daquele público? Não é. Né? Nunca é. Mesmo para alguém comunicador como você. E que ótimo que não é, porque enquanto a gente sabe que aquilo é um desafio, a gente vai se testando e vai se desafiando. O dia que for confortável não vai mais valer a pena. Eu preciso saber, amanhã eu tenho um desafio, eu vou me preparar. Porque quando eu não sentir essa ansiedade, aquele frio na barriga, não vai fazer sentido. Eu não vou me preparar e não vai ser igual. Isso sempre vai acontecer. É complicado? É complexo? É. Mas depois que a gente entra, sobe no palco e vê aquelas pessoas vibrando, se conectando com tudo que a gente está falando, aquilo entra no piloto automático e é fazer mais do mesmo. Marisa, você falou da PNL, né? Das ferramentas, das técnicas de PNL que elas auxiliam, né? São um braço aí para te ajudar a ter uma comunicação mais assertiva. Além, né, dos cursos de formação de PNLs, que são muito complexos, muito profundo e que nem todo vendedor, nem todo mundo que está buscando aperfeiçoar a sua comunicação tem intenção de fazer, né? O que é uma pena. Que é uma pena. Mas, onde mais a gente, né, consegue ter acesso a essas caixinhas de ferramentas, né? Existem cursos, você mesmo tem oportunidades de cursos, como que é? Conta um pouquinho. Ou são cursos, né, que realmente pegam cursos de comunicação que integram ferramentas da PNL, como você fez ontem na sua palestra, que foi muito breve, por sinal, né, podia ter tido umas 5 horas de duração. Mas me conta um pouquinho, onde que a gente tem acesso a isso, a esse conteúdo, além das formações específicas de PNL? Eu acho que as pessoas buscam muita desculpa e pretexto, né, para não fazer coisas simples, né, e não buscar resultado. Tem a ver com o sabotador, né, de todo mundo, né, mas são ferramentas simples, né, são cursos simples, são aulas que você encontra na internet, no YouTube, tem tanta aula, né. Sim, eu quero me tornar um especialista na área, eu quero ser uma autoridade no assunto. Primeiro, para ser autoridade, você tem que ter muita prática, né? Diz que para você se tornar excelência em tudo que você faz, você precisa de pelo menos 10 horas de vivência e experiência. Bom, pelo menos eu afirmo que eu já tenho 20 horas. Entre formação, cursos, palestras, treinamentos, já são mais de 20 mil horas. Então, a gente já pode dizer humildemente que nós estamos no estado de excelência, né, Fabiane? Sim. Mas assim, vai para campo, dá o primeiro passo. Você quer uma excelência? Estuda, não para. Quer ser uma autoridade, você quer realmente uma formação? Num curso, existe curso, formação específica de oratória. Quer ver um curso bacana? Um curso rápido, que dá para fazer e você ter resultado imediato? Curso de teatro. Eu já fiz teatro, que dúvida, né? O que eu já não fiz nessa vida? Eu fiz teatro, cinema, televisão. Fui há uns 5 meses atrás, eu fui participar de uma entrevista lá em Guarulhos, divulgando o primeiro seminário de inteligência emocional. Aí a primeira apresentação dele nos sites, nos links, ele colocou assim: Marisa, artista plástica no nosso programa. Eu mandei uma mensagem rapidinho: opa, eu não sou mais artista plástica não, meu amigo, eu sou filósofa, com muito orgulho. E aí ele consertou na hora. Enfim, eu já tive escola de artes, né? Então, essa é uma outra história. Se eu ficar contando a minha história, vai assim, uma semana tranquila. E aí, esse seminário de inteligência emocional, né, me interessou agora. Interessou, né? Você está convidada. Vai acontecer ainda? Esse já aconteceu, mas vai acontecer outro em julho, se eu não me engano, depois eu confirmo a data, 20 de julho, segundo seminário de inteligência emocional de Guarulhos. Me conta um pouquinho sobre inteligência emocional, então, já que a gente entrou nesse tema que é maravilhoso também, né? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional. Que sonho, porque todo mundo fala da inteligência emocional como se fosse algo tão difícil de conquistar, né? É algo tão lá dentro da gente, né?
inteligência emocional é a capacidade que você tem de conviver com o universo à tua volta sem se deixar se envolver, se abalar. O que você vive à sua volta não pode interferir a sua maneira de ser. Você tem um comportamento e você tem que saber lidar com o seu problema, com a sua vida, com o seu conflito. Às vezes você tem muito mais facilidade em trazer uma solução para um conflito, para um problema, através de uma simples respiração. Inteligência emocional é a maneira como você lida com o universo, com o conflito e com os problemas à sua volta. É algo simples? Tudo é simples a partir do momento que você começa a treinar e exercitar. Mas as pessoas querem as coisas tudo de graça, né? Tudo facilmente, não é assim que funciona. Tudo você precisa olhar e entender que aquilo precisa ter uma solução, precisa ter uma resolução e precisa de você interagindo. Não adianta só você olhar. Se você só olhar para o problema, para as questões, nada vai acontecer. Mas se você olhar para os problemas à sua volta, o teu conflito e achar que você precisa dar algo de si, aí as coisas começam a resolver. Eu quero que você participe desse seminário, Fabiane, porque eu fiquei muito surpresa. Como é que aconteceu esse convite, a ideia de fazer esse seminário? Eu estava lá em Guarulhos procurando um espaço. Ano passado eu fiz um trabalho totalmente voltado à área de beleza e estética. E a gente passou a fazer uns treinamentos, consultoria e até comercial dentro de cabeleireiros, de salões e até escola. E a gente chegou até a Embeleze, inclusive, foi uma grande referência. A gente fez um trabalho bem bacana na Embeleze. E a gente começou a procurar um espaço em Guarulhos para fazer, né, esse evento. E eu não sei, chegou assim do nada, de tanta gente visitar, eu e o meu parceiro de trabalho, lugares para fazer. Esse é um calcanhar de Aquiles para quem faz evento. Achar um local adequado. Pronto, falei. E aí a gente, eu não sei, do nada a gente estava indo no percurso e eu falei, o CPP é uma referência em Guarulhos, é o Centro Professorado Paulista. Será que lá a gente não acha? Resumindo, fui lá para a gente tentar achar esse espaço e alguém lá, a pessoa que nos atendeu, mostrou todo o espaço, ela falou, nossa, você talvez se identificaria com o nosso diretor, que é o Barreto, ele também é da área de desenvolvimento humano, ele lida muito com essas questões emocionais. E na hora mesmo ela pegou o telefone. Eu lembro que eu não consegui terminar aquela reunião, eu deixei o meu parceiro de trabalho continuando naquela reunião, eu fiquei só com esse tal de Barreto, diretor. Aí ele já marcou um horário, a gente sentou nessa primeira conversa e já marcamos o seminário. Tudo muito rápido. O seminário aconteceu assim, coisa de 3 meses, tudo muito rápido. Porque a gente se atreveu, teve a ousadia de fazer. Não foi um sucesso? Foi porque foi feito. Teve quantas pessoas? Não tiveram 100, mas aconteceu, a gente teve a iniciativa, vamos fazer, fizemos e aconteceu. E não vai parar, foi o primeiro, vai ter o segundo em julho, você é convidada e a gente vai continuar fazendo. Eu lembro que quando a gente fez algumas reuniões no grupo, até chegar um seleto grupo de 8 palestrantes. E aí, à medida que eu estava vendo as pessoas escolherem os temas, né, os respectivos palestrantes, eles vinham com história de vida pesada, assim, né? Eles têm história de que sobreviveram, crise, passaram por problema de drogas mesmo, tudo muito difícil, né? Eu olhando assim os temas, eu falei, nossa, esse congresso vai ser pesado, estou até com medo. Aí eu cheguei assim no Barreto, que agora se tornou um parceiro, eu falei assim, muda, eu não quero para a minha palestra no começo, põe lá no fim, eu quero ser a última. E eu comigo já pensando, né, eu quero terminar esse congresso ressignificando. Eu vou levar ferramenta, recurso da programação neurolinguística, que eu percebia que era tanto conteúdo que ia deixar eles tão fragilizados. E aconteceu isso mesmo. Muita gente sensibilizada, tocada, e eu quero ressignificar eles. Legal. Eu vou terminar com uma vivência, algo diferente, foi lindo de ver. Imagina. Eu sei que no final não tinha todo o pessoal, porque foi um dia inteiro, né?
Mas no final, aquele pessoal que terminou, eu tenho certeza que ficou satisfeito, porque foi ressignificado e reprogramado. Marisa, eu quero fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando hoje, né? A gente vai ter outras oportunidades, mas... 5 minutos, 12 horas. A gente sabe que Marisa é comunicação, que Marisa é inteligência emocional, que Marisa é filósofa, mas tem uma coisa que me intriga bastante, que me dá muita curiosidade, e aí você me indicou assistir a série O Mentalista, e eu já comecei a assistir porque fiquei tão curiosa sobre o assunto que eu fui lá assistir. Você assistiu? Foi? Assisti, já tô assistindo já tô nos 4 episódios. Jura? Você gostou? Adorei. E aí eu queria entender um pouco mais sobre a hipnose. Ai, que delícia. Como que você usa, né? Como que é essa... é uma ferramenta dentro das suas caixinhas de ferramentas várias que você tem, né? Mas como que você usa isso no seu dia a dia, nos seus atendimentos, né? Como que você vende isso, enfim. O que é a hipnose? Eu já fiquei feliz que você falou que começou a assistir essa série, porque essa para mim é uma série referência. Ela é uma série, eu acho que de 2008. Olha, eu achei que era... Primeira temporada de 2008. Eu lembro exatamente. Quando começou eu não tinha nem um envolvimento tão grande assim com a hipnose. Engraçado, né? Depois eu vou contar, vou dar um parênteses especial como começou a minha experiência com a hipnose. Aliás, começou com a PNL, né? Programação neurolinguística é um filhote da hipnose, né? A hipnose é milenar, né? Ela é muito mais antiga, mas ela veio depois, a especialização. Antes veio a PNL, que eu já tenho uns 25 anos, né? Depois é que veio por causa de uma situação pessoal, familiar, que eu convivi, que eu achei que eu precisava desse recurso. Mas vamos lá, que a gente não tem muito tempo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a hipnose. A hipnose, antes de mais nada, quando eu tenho que falar sobre o assunto, eu tenho que assim desmistificar as pessoas, porque tem assim muito do mito por trás, né, da hipnose, o medo, as verdades e as mentiras que são muito maiores, né, e que faz com que a pessoa tenha um constrangimento, tenha um medo, né, da hipnose. E ela é algo tão comum, tão normal. Esse momento você sabe que você está sendo hipnotizada por mim, né? Você está em estado hipnótico. Né? Pois acredite, você está em estado hipnótico. Por quê? A hipnose nada mais é que um estado de foco, de plena atenção. De flow, exatamente. Então, a partir do momento que você está conectada comigo, diante de todos esses recursos, essas ferramentas, essas que a gente por um bom tempo esteve espelhada, esteve em rapport, não sei se você notou, a nossa mão. E isso aconteceu, fluiu naturalmente, ninguém se programou. Eu não pedi, eu não fiz, foi natural. Então a gente tem essa predisposição natural. A partir do momento que você está em foco, plena atenção, você já está em estado hipnótico. E assim a gente vive o dia inteiro, a vida toda, só que as pessoas não percebem. Então elas acham que tem medo, que quando você vai entrar em hipnose, você vai entregar a senha, vai falar aquelas verdades, aquilo que está guardado dentro de você. Isso não existe. É sobre aquilo que a gente falou. Você só vai falar o que você quer. Você só vai entrar em estado de hipnose se você quiser, se você aceitar. Ninguém vai ser hipnotizado se não aceitar. Eu posso falar por mim, tá? E quando eu fiz a formação em hipnose clínica, eu gastei uma verdadeira fortuna. E até então eu já tinha passado por outras formações, eu acho que você também, dentro do próprio IBC, uma formação de hipnose ericksoniana, que ela é um pouco diferente, né? Ela vem mais com metáforas, é diferente. Aí eu falei, não, eu quero levar mais a sério, eu quero entender profundamente a hipnose clínica. Aí eu caí numa formação profissional e, para minha sorte, eu caí num grupo de profissionais da área de saúde. Eu cheguei a fazer a inscrição no alto da pandemia, e por conta da pandemia foi adiando, e quando ocorreu mesmo, já não tinha mais o que ficar adiando, de tanto pessoal pedir, já era o finalzinho da pandemia. E eu fiz com um grupo de dentistas, acredita? Eu fiz uma formação de hipnose clínica com um grupo de profissionais da área odontológica. Para você ver, né, que interessante. Até então, eu vinha da formação da PNL, da hipnose ericksoniana,
Aí eu caí numa hipnose clínica, algo muito mais profundo, mais complexo. Eu falei assim, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ser aceitar ser hipnotizada. Eu falei, eu estou diante de um mestre. Eu procurei logo o melhor do mercado. E quando eu me vi, eu estava na sala dele, agora não tem para onde fugir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu mesma resisti muito tempo. Eu nunca me deixei ser hipnotizada. Não dessa forma voluntária. Sempre, porque você, dentro da sua casa, você hipnotiza a sua família, o seu marido o tempo todo, e vice-versa, né? Às vezes seu marido não está lá na frente da televisão, você fala com ele, passa aí o seu copo que eu estou lavando louça, ele passa. Está na frente da televisão, vendo futebol, vendo jogo, ele está em estado hipnótico. É assim o tempo todo, né? Mas assim, você aceitar, você ser hipnotizado conscientemente, voluntariamente, eu aceitei, mas eu estava diante do mestre. E como foi a experiência? A hipnose é isso, você aceita, você desliga o seu lado crítico, você não questiona. Eu uso isso nos meus treinamentos. Quem participa comigo sabe que eu faço isso na prática. Eu coloco o pessoal em estado flow, em estado de atenção, foco pleno, e aí eu faço algum gesto, peço para alguém fazer alguma coisa no meio desse treinamento da palestra. Vai lá, abre a porta para mim, por favor, e continuo falando. A pessoa, quando retorna, eu pergunto, por que mesmo que você foi lá abrir a porta? Ela olha assim, você me pediu. Isso é aceitar a hipnose. Ela foi sem questionar, ela não perguntou. E aconteceu, inclusive, de a pessoa chegar lá, a porta está fechada, ela vai lá e tenta fechar mais, a porta está fechada, ela insiste, mas ela não questionou. Então a hipnose tem isso, a gente é uma voz de comando, né? O hipnólogo é uma voz de comando que conversa com a pessoa para tentar chegar na base da estrutura, da dor e do sofrimento dela, para tentar sanar esse problema, essa dor. É algo bem mais simples. Basta ela tentar entender que não tem magia, é só ela aceitar. Pronto, pode sair da hipnose. Mas se eu quiser comprar contigo uma sessão de hipnose, você vende? Eu vendo uma sessão de hipnose. Vendo, falou bem, vendo. Porque é muito importante a gente associar qualquer trabalho com valor. Você tem que se valorizar. Isso também é uma aula que a gente fala sobre valor, preço e valor. E que resultado que eu vou ter com uma sessão de hipnose? Vamos fazer a sessão? Quero. Vamos deixar marcado? Vamos. Vamos marcar para depois você mesmo falar qual é o resultado? Porque não adianta eu falar. Uma curiosidade gigante. Acontece muito, as pessoas têm essa curiosidade. Então, mas eu quero que você me diga, que você faça o pessoal entender, né, por que eles deveriam comprar contigo uma sessão de hipnose. Primeiro, não venha com curiosidade, venha com um problema que realmente está atrapalhando a sua vida. É isso. Entender que você busca a hipnose para resolver um problema seu, uma dor, um sentimento, uma angústia, algo que está atrapalhando, não pela curiosidade de como é ser hipnotizado. Então, assim, a então primeira... eu já estou indo errado, né? Porque eu já estou querendo ir pela curiosidade. Então, não. Então, primeiro eu preciso identificar a minha dor, o meu problema, saber o que eu quero trabalhar na minha sessão de hipnose, para aí, então, eu te procurar e falar, Marisa, vamos lá, eu quero ser hipnotizada para resolver isso. Isso. Já aconteceu de pessoas falarem assim para mim, eu queria parar de fumar. Aí eu olho assim, ué, você não está fumando agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não está fumando nesse momento, então você consegue parar de fumar. Mas é isso realmente que você quer? Será que você quer parar de fumar mesmo? Então precisa estar muito claro. Não é muito diferente, tá, de um processo de coach, onde a pessoa tem que ter clareza do que ela quer para dar o passo seguinte. Não é diferente. A diferença da hipnose é que ela vai para níveis mais profundos da consciência, tá? Essa é a grande diferença, mas tem que ter clareza do que quer, tem que ser muito evidente que você tem uma dor, que você tem um problema, que você precisa curar disso que está atrapalhando a sua vida, entende? Faz sentido? Todo sentido. Você ainda quer a sessão de hipnose? Quero.
Quero sim, pela curiosidade, mas eu vou identificar um problema pra gente trabalhar. Muito nessas bom. aulas. Que legal. Amiga, Adorei! Amei. Eu acho que foi um primeiro passo maravilhoso aí da nossa jornada. Que experiência de podcasts. incrível! Caio, por favor. O Caio tá fala hipnotizado. Você está hipnotizado, né, Caio? Não. O que você achou de tudo que você viu, Caio? É espetacular vocês. Você Vocês gostou? fazem um bate-papo, é um bate-papo leve, é gostoso de ouvir. Que Quando você fala, como falou de ferramentas de usar, eu não tenho conhecimento, mas fala de líder, chefe, a diferença, as coisas. É bacana, isso é construtivo. A pessoa tem que observar, tem que ser uma esponja, tem que observar, tem que chupinhar as coisas boas. Isso aí é um conhecimento que a pessoa leva para ela e para a vida. Então, tem que aproveitar isso. Com certeza o seu Depoimento? está gravado. Não, mas E é muito válido. Gente, vamos desmontar a nossa barraca para a gente poder liberar o pessoal para ir almoçar.